Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu estou trazendo um conteúdo muito interessante. Eu vou ensinar você a calcular a correção monetária. Veja aqui na minha tela que eu tenho dois exemplos de financiamento, tá? No exemplo 1 é o Minha Casa Minha Vida, então o detalhamento da parcela que o cliente paga na fase de obra. E o exemplo 2 é um imóvel de alto padrão, que está a parcela que o cliente paga durante a obra. A gente tem aquele ditado, construção financiada só paga depois da casa pronta. E não é bem assim, né, pessoal? Para quem é aluno aqui, para quem estuda, sabe que durante a obra eu tenho alguns custos. E o principal custo durante a obra é esse custo aqui, juros de obra. De acordo com a Caixa, vai liberando o valor na conta do cliente, ele tem que pagar juro desse valor. Mais de um tempo para cá, a TR, a taxa referencial, que a maioria dos contratos financiados é indexado pela essa taxa, deixou de ser zerada. E a partir do momento que a TR deixou de ser zerada, apareceu mais um custo aqui na fase de obra, que é esse custo aqui, ó, correção monetária, que está aqui como uma amortização. Então, nós ficamos aí um bom tempo com a TR zerada, e se a TR tivesse zerado, o meu cliente ia pagar juros de obra, outras taxas aqui, mas não ia pagar essa correção monetária. Veja que aqui no exemplo do saldo devedor maior, em 157 mil de saldo devedor, só a correção monetária está quase 300 reais. E aqui no Minha Casa Minha Vida, um exemplo Minha Casa Minha Vida, 140 reais. Então nós temos dois exemplos, tá? Então eu vou ensinar para vocês como se calcula. Se seu cliente entrar no aplicativo aqui, depois o app da Caixa de Habitação, depois que ele formaliza ali o contrato, tudo certinho na Caixa, ele tem um aplicativo que ele pode acessar esses detalhamentos que eu estou mostrando aqui. Inclusive esses prints que eu estou mostrando para vocês aqui, eu retirei lá do aplicativo. Lá vem tudo detalhado que o seu cliente está pagando. Então muitos alunos aqui me questionaram, Kleber, os clientes estão me ligando dizendo que tem essa taxa aqui de amortização. Por que está pagando essa taxa? Simples, é porque a TR deixou de ser zero. E aí vocês precisam aprender a fazer esse cálculo aqui para, desde o atendimento do cliente, você já deixar o cliente ciente. Olha, vocês vão pagar também a correção monetária, além dos juros de obra. Aqui nós temos aula ensinando passo a passo a calcular o juro de obra, mas também vou falar um pouco aqui nesta aula. Então, vamos aqui para vocês verem como que se faz o cálculo aqui dessa correção monetária, tá? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que eu utilizo lá no juros de obra, essa fórmula aqui, que é o AM, que é o saldo referente à parcela, atualização monetária do saldo devedor. O AM é o que nós vamos encontrar. O SD é o saldo devedor e o AM é o índice mensal de atualização monetária, que é o da TR. Então a gente vai pegar a TR do mês e dividir por 100. Então o que vai ficar? Qual que é o saldo devedor? Eu peguei no exemplo 1 aqui, o saldo devedor é o quê? R$ 93.259. Então, vou pegar o saldo devedor. Vezes. Aqui eu estou trazendo um exemplo com a TR zerada, que estava um tempo atrás. Então, qual que é o AM aqui, que é a TR? Vou pegar do mês correspondente. Se tiver zerada, eu vou fazer esse cálculo aqui e, obviamente, eu vou encontrar zero. Mas agora, no momento que eu estou gravando essa aula, a TR deixou de ser zero. Então, vai mudar. Quando a TR deixa de ser zero, eu pego aqui o saldo devedor, pego aqui a TR referencial do mês, tá? Eu vou colocar o link aqui abaixo do vídeo para que vocês possam acessar essa TR que é atualizada mensalmente. Eu peguei aqui do mês, 0,15, divido por 100 e encontro essa correção monetária. Então, meu cliente, além do juro de obra, ele vai pagar quanto? R$ 140. Tá? Vamos conferir aqui se está R$ 140 aqui no detalhamento do aplicativo. Aqui, ó, R$ 140. Então, nós fizemos o cálculo certinho e encontramos essa correção monetária. De acordo com o seu cliente o saldo devedor vai aumentando, de acordo com o seu cliente fica devendo mais para o banco, obviamente, esse valor aqui vai aumentar. Tá? Isso aqui a gente está considerando na fase de obra, tá, pessoal? Na fase de obra. Se fosse calcular o juro de obra, o que eu ia utilizar? Eu ia utilizar essa forma aqui, né? SD, saldo devedor, mais a AM é o que eu encontrei aqui, ó, R$ 140, o AM, vezes o I, a taxa de juros anual do contrato. Esse contrato aqui foi 4,75, então eu já substituí aqui o saldo devedor, o AM, 140 que nós encontramos no saldo passado, no cálculo passado, vezes
a taxa nominal, aqui Minha Casa Minha Vida, se for um SPPE vai ter um juro maior, dividido por 1.200. Então, juro de obra, R$ 369. Então, o meu cliente, com esse saldo devedor, ele está pagando aqui juro de obra R$ 369 e a amortização, que é a correção monetária, R$ 140. TR deixou de ser, voltou a ser zero, Kleber. Daí você vai pagar isso aqui. Então, a TR ela acaba impactando. Veja aqui nesse outro exemplo. Faz o cálculo aqui do outro exemplo aqui para vocês praticar o que eu ensinei para vocês aqui. Pega esses dados aqui e coloca na fórmula aqui com a TR deixando de ser zero, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Aula rápida, simples, direto ao ponto. Se você ficar com alguma dúvida, seu cliente ficar com alguma dúvida, você vai precisar apresentar esses cálculos para ele. O que eu falo aqui no setor de construção financiada, você precisa ter autoridade, você precisa ter conhecimento. Seu cliente pergunta, Kleber, por que eu estou pagando essa amortização, essa correção monetária? E você começa a gaguejar, não sabe explicar, você já está perdendo o mercado, tá bom? Te encontro na próxima aula. Até lá!